Core traz agora um projeto da designer de interiores, Suelen Mota, com um oferecimento de Castelo Móveis e Decorações. Eu tô aqui com a Suelen. Querida, Sim. Primeiramente, parabéns pelo projeto. Projeto lindíssimo, que você traz aí tons suaves, tons neutros, misturado com amadeirado, que eu amo. Agora vamos lá, aqui foi uma transformação, não foi um projeto que começou do zero. Como toda transformação, pegar algo pronto e transformar, talvez seja até mais trabalhoso do que começar do zero. Isso mesmo, Lelinha, muito obrigada. Então, esse projeto acontece o seguinte, o cliente já comprou essa residência de porteira fechada, então ela já estava toda decorada. Só que quando ele entrou em contato comigo, ele disse que não se identificava com a decoração que havia aqui. Era tudo na base cinza, uma base fria, em tons de preto. E ele falou para mim que gostava de tudo mais clean. Então, essa composição, né, traz esses tons mais cleans, tons mais claros, mais neutros, esse mix das madeiras, tecidos, né, também mais leves, como linho. Então, eu busquei trazer essa leveza nesse mobiliário, né, porque nós temos já essa base fria na casa. A casa não teve obras, apesar de ter alguns perrengues que nós tivemos e descobrimos durante esse processo. Olha, e eu imagino que na hora que você pega uma casa para fazer interior, isso aí é batata, né? Você pega ali o projeto, vamos fazer só interior, vamos mudar só a mobília, mas aí a hora que começa a mexer, tira um sofá do lugar, tira um móvel do lugar, as coisas começam a aparecer e aí começam os perrengues. Por isso que é importante ter um profissional, porque é nessa hora também que um profissional faz diferença. E aqui aconteceu. Aconteceu, Lelinha, foi isso mesmo. Nós ficamos com o mobiliário anterior até o último momento que nós podemos deixar, porque o cliente mora na residência. Isso aí é outra coisa, né? Reforma com a pessoa dentro. Isso, é um ponto muito importante a se levar em consideração, né? Então, quando nós tiramos a estante anterior que havia aqui, era toda no estilo neoclássico, a casa. Então, nós vimos vários fios de automação, então nós tivemos que fazer algumas adaptações na estante nova, no projeto da estante, para adequar esses equipamentos que estão também nessa estante, só que ocultos. E quando nós tiramos o buffet que havia aqui, ele tinha um espelho que ele não queria trocar esse espelho, então ele sabia que havia essa janela, mas ele não sabia dessa diferença, porque ele nunca moveu o mobiliário que tinha aqui. Então, quando foi tirado esse buffet, apareceu esse pedaço da janela. Então, a sugestão foi fechar essa janela com drywall e trazer um outro espelho mais moderno, que combina mais com toda a composição que nós fizemos aqui. E tem horas que, assim, obra, pedreiro, etc e tal, muitas vezes a pessoa não quer e realmente é um incômodo, né? Você estar na casa, mas existem pequenos detalhes e hoje tem muita tecnologia. O drywall, por exemplo, é uma obra limpa, digamos assim, que soluciona muito de fechar paredes, fechar espaços. Então, aqui vocês usaram drywall, que ficou, por sinal, perfeito. A gente vê que ficou perfeito. E trouxeram aí o efeito que você gostaria no projeto. Então, hoje nós temos muita tecnologia, mas é muito importante também nós entendermos o cliente e respeitar a vontade desse cliente também. Eu acho que isso aí é fundamental, né? Parece óbvio, mas eu brinco que o óbvio não existe, né? E, na verdade, existem profissionais que impõem ali um estilo, uma situação, e é importante, por mais que você traga a ideia para o cliente, você precisa respeitá-lo. Então, no caso, o seu cliente está morando na casa, não quer obra, ele quer mexer só com o interior, você trazer propostas aí que criam aí um desconforto, você tem que respeitar. Então, assim, a gente nota, por exemplo, você mencionou, a gente até conversando, que você gostaria de ter mudado o tom da escada. O cliente não quis. Tudo bem, né? Você tem que partir e não pode ter aquela coisa rígida, né, Suelen? Isso, exatamente. Ele não aceitou fazer essa mudança do tom da escada, então o recurso foi trazer alguns links nos tons de preto dos quadros para linkar com o tom da escada. Olha que Aí legal! trouxemos esse equilíbrio. Tá vendo que bacana?
Por isso, gente, que é possível, né? Aquela hora que você está com um profissional e que tem coisas que são importantes para vocês, é importante o profissional respeitar. Você veja que a Suelen trouxe uma solução, né? Sim. Muito bem, nós temos uma escada escura, então a gente vai linkar com outros pontos aqui dentro que realmente criou uma harmonia com os quadros. Exato. Aí você cria o conjunto. Porque a gente sempre fala aqui pro pessoal, uma dica importante. Para ter um visual bacana, você precisa criar a harmonia do conjunto. Exatamente, é toda uma composição. Nós fazemos um estudo para trazer essa composição e essa harmonia, né, em todo o mobiliário, decoração, iluminação, chamando a atenção para os pontos necessários, trazendo um peso visual. Então nós trouxemos essa mesa em formato orgânico, também numa madeira mais escura, para trazer esse equilíbrio e essa harmonia. Também mesas de centro no formato orgânico. O buffet também tem os cantos arredondados, é suspenso, trazendo mais leveza para esse ambiente. Os formatos orgânicos, toda a mobília que tem os cantos arredondados, eles realmente trazem o movimento. Essa mesa é lindíssima, Sim. inclusive os pés dela, né? A gente nota que tem com madeira, tem ali alguns pés numa laca mais clara. E as cadeiras também acompanham, né? Quer dizer, tudo aqui a gente, exceto o sofá, que a gente vai falar desse sofá maravilhoso, a gente nota que toda a mobília que você compôs aqui no ambiente, ele traz um movimento. Exatamente, Lelinha. As cadeiras, as poltronas, né, são maravilhosas nesse couro conhaque, então compôs muito bem. Trouxe mais esse peso visual, esse caráter mais masculino, porque é uma casa de um homem, né, um cliente homem. Então eu busquei também trazer esse equilíbrio. Também as mesinhas que colocamos nas laterais, trazendo um mix nas madeiras, trazendo também toda essa composição mais leve, mais aconchegante. E o pedido do cliente, que foi o ambiente clean. O ponto de cor a gente vê aqui que foi o verde. Exato, Lelinha. Nós trouxemos esse verde para o tapete, que ele é todo em chenille. Nós compomos, né, com o tom de bege, que também linka com o sofá, que esse sofá é maravilhoso, né? Quando eu bati os olhos na Castello nesse sofá, eu falei, é esse sofá que vai para Casa Siena. E um sofá que, além de lindo, a gente vê que ele é gostoso. E o bacana é que você traz nesse sofá, que a gente vê que ele é retrátil, você também pode deixar ele numa situação que tem aquela cara de sofá de living. Exatamente, Lelinha. Um pedido do cliente foi um sofá retrátil. Só que hoje nós vemos sofás muito robustos, muito grandes. E lá na Castello, essa opção foi essencial. Quando eu bati os olhos, achei esse sofá maravilhoso. Ele não tem caixa, é um sofá com os braços mais slim e ele é um sofá automatizado. Ah, que chique, Sim. gente! Esse sofá é aquele assim, ó, maravilhoso em todos os sentidos. Isso mesmo, trazendo mais conforto, né, para o cliente. Ele não precisa puxar e recolher, né, o sofá. Ele coloca ali, aperta só um botãozinho, touch, e ele já vai sozinho e se recolhe sozinho. Maravilhoso, gente, a tecnologia é espetacular, né? Demais. E aí, quando a gente junta tecnologia com bom gosto, o resultado é esse, maravilhoso. Suelen, parabéns pelo Obrigada. projeto, parabéns aí por ter conseguido contornar os desafios e entregar um projeto maravilhoso. Obrigada, eu que agradeço. Gostaria de agradecer a profissional Suelen Mota pela parceria e agradecer também o cliente por ter aberto as portas da casa dele. Lembrando que todos os itens que vocês viram nesse projeto, vocês encontram na Castello Móveis Decorações e nós conseguimos personalizar de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu gosto e seu estilo. Lembrando que a gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram.